Os políticos autoritários estão se aproveitando dessa crise para avançar aí, né, na concentração de poder e na intervenção do Estado em todos os aspectos da nossa vida. Nós sabemos que essa é uma crise muito séria, né, e que medidas precisam ser tomadas e que o Estado deve agir de maneira mais agressiva do que em outras oportunidades. Mas há uma grande diferença entre essa ação necessária e a intromissão, né, do Estado, a intervenção de maneira massiva e desproporcional, não com o objetivo de combater a doença, mas sim com o objetivo de aumentar aí o seu poder, né, concentrar ainda mais poder do que nós já temos na mão dos estados. Em poucos dias, as liberdades individuais, os direitos individuais, não só dos brasileiros, mas de cidadãos de todo o mundo, estão sendo rasgados, né? Esses direitos demoraram séculos para serem desenvolvidos. É uma luta constante das pessoas contra um poder estatal exagerado. E isso é muito negativo e pode até ser mais maléfico do que a própria epidemia em si, né? Eu não estou diminuindo aqui a importância, a preocupação, né, o nível de agressividade dessa epidemia. Eu particularmente estou em quarentena, encorajo pessoas que tenham condições de fazer quarentena que fiquem em casa. Creio que isso de fato pode ajudar a diminuir a evolução da doença, apesar de ter opiniões, né, contrárias. Pessoas que acreditam que vai seguir o curso a doença de qualquer forma, e até essas medidas de quarentena podem dar uma falsa sensação de controle, né? Mas enfim, eu acredito que sim, devemos lutar com todas as forças. Quarentena para quem pode, ações para diminuir a concentração de pessoas, distanciamento social, higiene, aumento exponencial da capacidade hospitalar, né? Todos os recursos devem ser colocados agora na saúde, mas nós não podemos tomar medidas que podem talvez melhorar um pouquinho mais a questão, né, da epidemia, mas criar aí, especialmente em países como o Brasil, um país muito pobre, né, onde pessoas precisam ganhar o seu alimento aí no dia a dia, que podem criar problemas ainda maiores, pode criar fome, pode criar mortes por conta disso. Então há um equilíbrio aí necessário e não podemos tolerar a intromissão do Estado em direitos fundamentais, como nós vimos essa semana. Por exemplo, governadores, Justiça, Ministério Público impedindo pessoas de se manifestar mesmo em carreatas, né, o que não traz nenhuma possibilidade de transmissão, já que as pessoas estariam nos seus carros, inclusive colocando multas pesadas ou até prendendo pessoas que estão fazendo isso, ao mesmo tempo que o Estado solta bandidos perigosos nas ruas. Isso não faz nenhum sentido, né? Então nós temos que buscar aí um meio do caminho. Nós observamos a justiça brasileira até mesmo defendendo o direito da OMS, a OMS, que é aí uma figura nefasta nessa crise, que disse no começo da crise que não havia sinal de que havia transmissão entre humanos, depois disse que não havia por que barrar viagens da China, né, ou para a China, agora quer barrar tratamentos experimentais que estão demonstrando aí efetividade. Enfim, e daí a gente olha para o diretor da OMS e observa lá, né, o que manda na OMS, o sujeito é um marxista de partido revolucionário etíope, como tanto aflige, né, a África, esse tipo de partido, esse tipo de político corrupto, que é basicamente controlado pela China. A China foi quem colocou o sujeito, e aí nós queremos que instituições desse tipo, que erraram sistematicamente, tenham uma voz e decidam o que a gente deve fazer, né? Mesmo aqui nos Estados Unidos, eu estou falando da Flórida, onde há um número bem maior de casos que no Brasil, proporcionalmente falando, né? A Flórida tem 1/10 dos habitantes do Brasil, já tem mais casos do que o Brasil tem. Há medidas, sim,
muito do comércio foi fechado, há um incentivo por parte das autoridades que as pessoas fiquem em casa, algumas cidades específicas até estão em lockdown completo, mas, né, há aí uma boa parte do comércio aberto, porque parar tudo é algo que não vai gerar um efeito mágico para impedir, né, que a doença avance e pode gerar problemas ainda maiores. Então há um ponto de equilíbrio que precisa ser alcançado e há uma preocupação muito grande minha, né, tá ficando maior do que a doença até, em medidas de governos para destruir direitos individuais, concentrar poder nas mãos desses governantes e gerar aí uma situação de caos econômico que pode ser tão ou mais danosa, né, possivelmente mais danosa que a própria doença em si. Então a gente precisa aí de racionalidade e não podemos deixar o medo permitir que governantes inescrupulosos, né, com interesses ditatoriais, utilizem essa crise para concentrar mais poder.